Bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal do YouTube. Hoje, como vocês podem ver aqui, eu estou lendo eu vou ler aqui um trechinho, algumas frases de Hugo de São Vítor que estão aqui no livro Trivium e Quadrivium. Nós temos um opúsculo aqui sobre o modo de aprender e meditar de Hugo de São Vítor. Hugo Parisiensis, de modo discendi et meditandi. Então, uma curiosidade aqui, de sempre significa, tá? Nós vamos ver esta preposição muito utilizada em tratados filosóficos, em diferentes outros tratados, quando se vai falar sobre algo. De modo, sobre o modo, modus, modo, aqui está no ablativo, e aqui o verbo discere, tá? Nós vamos ter o genitivo desse infinitivo, que se dá nome de gerúndio. Então, do modo de aprender e meditar, de modo discendi et meditandi. E eu vou direto hoje falar aqui sobre a meditação, de meditazione, sobre a meditação. E ele diz assim: meditatio, a meditação, est frequens, então é frequentemente, cogitatio, cum concilio, então é o pensamento, ou seja, é um modo de pensar, tá? Com frequência, frequentemente, ou seja, não é apenas um pensamento, mas é uma sucessão de pensamentos com ideia ou com formas, tá? Com as formas, com as ideias. Então aqui ele diz cum concilio, tá? Que causam, então, esta meditação, tá? Ela aqui, causam et originem, então, a causa e a origem, modum et utilitatem, e utilidade, unius cuiusque rei de qualquer coisa, tá? De cada uma das coisas que forem meditadas, prudenter, ou seja, de modo buscando exercitar toda a sabedoria. Então, prudenter, aqui este advérbio, prudenter, investigat, ou seja, adentra os seus vestígios. Então, este verbo que tem este, que vem de vestígio, né? Então, de vestígio, daquilo que deixa rastros de algo maior, nós adentramos esses vestígios, nós investigamos, certo? Então é isto que nós fazemos na meditação. Nós procuramos saber as causas, como ele diz aqui, as causas ou a origem de algo, certo? Ou o modo como algo é feito, ou a utilidade. E nós podemos meditar sobre o quê? Tá? Como ele deixa bem claro aqui logo desde o início, nós podemos meditar sobre qualquer coisa. Então pense naqueles problemas humanos, pense nos problemas de trabalho, de estudo, o que eu devo fazer amanhã, como deverá ser a minha semana, planejamentos, ou como escrever uma poesia, ou como escrever um texto, ou como trabalhar melhor, ou como fazer algo melhor. Qualquer pergunta que nós façamos é passível de meditação. Nós podemos meditar sobre qualquer tema, certo? E é este exercício, e aqui é muito interessante que ele diz, é um opúsculo sobre o modo de aprender e meditar. Não há como aprender, não há como alcançar a sabedoria sem nós recebermos informações e sem processar as informações ou sem meditar sobre as informações, visando o todo da realidade. E é isto que ele continua aqui de um modo muito preciso. Ele diz assim: meditatio principium sumit a lectione. Então ele diz que o princípio da meditação é tomado da leitura. Então, lembrando que a leitura, aqui nós podemos entender a leitura até mesmo como a capacidade de selecionar. Tanto é que a palavra selecionar, tá, vem também do mesmo radical de leitura, de
lezione, de lição também, justamente porque nós lemos as coisas. Nós não lemos apenas textos, tá? Nós estamos acostumados a falar em leitura de textos, tá? Nós estamos lendo aqui um discurso, né? Lendo um discurso neste livro, mas eu também posso ler uma obra de arte, eu posso ler aquilo que aconteceu na minha vida. Tá? Eu tenho a minha memória, eu posso relembrar uma memória, posso selecionar algo da minha memória. Ou posso ver símbolos numa parede, símbolos que não são necessariamente palavras, e posso ler os símbolos. Posso tentar compreendê-los. Parte daí a meditação. Parte desta leitura, ou seja, de algo que nós captamos, pode ser uma sensação, pode ser uma percepção, nós captamos aquilo, captamos aquela percepção, aquela sensação, ou lemos um discurso, ou aprendemos algo, nos informamos de algo e nós podemos meditar sobre isso. Sobre as suas causas, suas origens, seus modos, sua utilidade. Nullis tamen instruitur regulis aut preceptis lectionis. Mas a meditação não é como nós podemos ver aqui, não se realiza, tá? Não é regida, tá? Não é estruturada pelas mesmas regras da leitura. Então, ler é uma parte, tá? Nós lemos, absorvemos algo e depois nós devemos confrontar este discurso com outros tantos. Nós vamos meditar por meio de comparações, nós vamos meditar por meio de observações dentre toda a realidade que nós conhecemos, certo? Então, aqui na meditação entra em jogo não só as informações que um livro nos dá, não só as informações que uma parede egípcia, né, que uma parede com símbolos, ou que uma pintura, ou que uma alegoria nos dá, mas também o confronto disso com toda a nossa experiência e com todas as leituras que nós fazemos. Tá? Então, quem não medita não consegue alcançar esta profundidade, não consegue alcançar, como vai dizer Hugo de São Vítor, este deleite de contemplar a realidade, este deleite de adentrar as causas de algo, adentrar as perguntas ou responder as perguntas sobre algo, até que elas não tenham mais obscuridade para nós, até que elas não estejam mais emaranhadas como no início da meditação. Então, um emaranhado de informações, uma certa confusão pode ser, né, uma certa confusão, uma experiência confusa para nós pode ser já uma matéria, né, pode ser matéria para a meditação. Então, não importa aquilo que nós tenhamos ouvido, aquilo pelo qual nós tenhamos passado, isso tudo pode ser matéria de meditação, certo? Então, sempre que nós estudarmos, nós podemos pensar que há uma etapa de meditação necessária nos estudos. Tá? Então, uma boa leitura, ela também pode passar, uma boa leitura, uma informação que nós ouvimos, deve passar por um grau de meditação, certo? Nós devemos, então, fazer isso através da meditação, certo? Ele ainda diz assim, delectatur enim quodam aperto discurrere spatio. Então, é discorrer num espaço aberto, como eu falei, num espaço mais aberto ainda do que as limitações de um discurso. Nós ultrapassamos o discurso para adentrar a nossa própria experiência e a de tudo que nós já ouvimos. Ubi liberam contemplande veritate aciem affigat. Então, aqui, então nós nos fixamos nesse sentido, tá? Nós nos fixamos neste ponto, tá? Neste ponto da verdade a ser contemplada. Nós nos fixamos nesta verdade que precisa ser contemplada. Aqui, como diz, veritate, está aqui no dativo, né? Veritate contemplande. Então, esta verdade a ser contemplada. Nós vamos
nos ligar a esta verdade, nós vamos focar, nós vamos restringir o nosso pensamento só a esta verdade que nós queremos alcançar. Et nunc illas rerum causas prestringere, nunc autem profunda quoeque penetrare. Então, penetrar nisso, nestas causas, nesta verdade, de modo profundo, nil anceps, até que nada tenha ficado sem ser captado disso, tá? Até que nesta análise também de algo, nós não tenhamos esquecido de nada que está ali. Nihil obscurum relinquere. Então, para não deixar nada sem ser pego sobre esta verdade, ou não deixar nada obscuro. Tá? Então, é claro que às vezes uma meditação nos leva a outras perguntas, nós às vezes avançamos alguns passos na meditação, mas não conseguimos concluir por completo, encontrando as palavras mais corretas para definir aquilo que nós queremos, tá? Para encontrar as respostas que nós queremos, mas nós podemos tornar aquilo mais claro e já é o suficiente, certo? Já seria o suficiente aqui para o Hugo de São Vito. Então, lembre-se sempre, um estudo profundo, ele nos leva à meditação, ou pelo menos a meditação aprofunda qualquer estudo que nós façamos. Muito obrigado, se gostaram, comentem, se não gostaram de alguma coisa também podem comentar, tá? Perguntem aqui, curtam este vídeo e qualquer pergunta podem deixar aí. Muito obrigado, pessoal, até um próximo vídeo aqui do canal.